Um aviso antes de abrirmos esse caixão. A história que vamos analisar hoje não é para todos. Ela mergulha em cantos muito sombrios da psique humana. A nossa conversa será séria, mas os temas são, por natureza, perturbadores. Se você não estiver no clima para uma reflexão mais pesada, talvez seja melhor guardar esse vídeo para depois. Para os que ficam, respirem fundo e vamos começar. Nos últimos dias, a televisão declarou guerra a um youtuber. O motivo? Um jogo. A acusação? Influenciar jovens a cometer crimes. Vimos um criador de conteúdo ser colocado na mesma frase que assassinos, tudo porque ele ousou analisar uma obra de ficção. Isso não é novo. Aconteceu com o rock, com o RPG, com o GTA. É um ciclo de pânico que se repete. Mas hoje, a gente não vai se defender e nem atacar. Vamos fazer o que eles ainda não fizeram. Vamos analisar a obra, entender a psicologia e fazer a pergunta que a TV tem medo de fazer. Por que é que nós não conseguimos parar de olhar? Opa, e aí? Chega mais. O barulho lá fora tá alto, né? Parece que tem gente que se assusta muito fácil com a ficção, mas aqui dentro a gente pode conversar. Vamos dissecar o jogo que tá causando todo esse pânico. E no final, discutir por que a arte do terror precisa de explorar os nossos tabus. Antes de começar, precisamos de falar sobre uma coisa importante, a reportagem. O que vimos na TV recentemente é um exemplo clássico de um fenômeno chamado pânico moral. Aconteceu nos anos 50 contra os gibis. Aconteceu nos anos 80 com o RPG de mesa Dungeons and Dragons, que era acusado de satanismo. Aconteceu nos anos 90 com o Mortal Kombat e a violência nos jogos. E está acontecendo agora. A fórmula é sempre a mesma: pegar uma obra de ficção que explora temas tabu, isolar os seus elementos mais chocantes do contexto e apresentar como uma ameaça direta e iminente aos valores da sociedade. A reportagem usa palavras como perigoso, aliciamento, porque o medo gera audiência. O problema é que essa abordagem simplista nos impede de ter uma conversa mais interessante. Enquanto a reportagem busca uma resposta fácil e assustadora, o nosso objetivo aqui é o oposto: explorar a complexidade e fazer as perguntas difíceis. Então vamos para o que interessa. A história começa de forma simples e desesperadora. Andrew e Ashley Graves, dois irmãos, estão presos há meses num apartamento numa quarentena forçada. A comida acabou. A fome é o primeiro motor da narrativa, a força primária que os empurra para o abismo. Eles encontram um vizinho do lado tentando invocar um demônio para escapar da mesma situação, e aqui temos a primeira pista da personalidade deles. Em vez de medo ou choque, a reação é de um tédio quase cômico. É só quando o vizinho é despachado pelo demônio que uma nova porta se abre. A fome fala mais alto que a moralidade. O vizinho deixa de ser uma pessoa e se torna uma solução. O jogo nos força a participar desse ato. Não tem escolha. Para sobreviver, o jogador precisa de aceitar o primeiro tabu. E confia em mim que esse é só o aperitivo. Mas o quer dizer, comer o vizinho é só a ponta do iceberg. O verdadeiro terror do jogo não está nos atos, mas na psicologia da sua dupla de protagonistas. Primeiro, temos Ashley, ou Laylee. Ela é o motor do caos. As suas ações e diálogos pintam um quadro clínico. Ela não tem empatia, usa a culpa como arma, tem uma necessidade patológica de controle e uma total incapacidade de sentir remorso. Ela vê o mundo como um tabuleiro de xadrez e as pessoas, incluindo seu irmão, como peças descartáveis para o seu próprio benefício. Quando ela manipula Andy para trancar uma colega de escola numa caixa, não vemos maldade infantil, vemos os primeiros rascunhos de uma psicopata. Mas apontar o dedo para ela é fácil demais. É sempre mais fácil culpar quem age, né? Mas e quem permite? Quem fica parado e assiste? A omissão também é uma escolha. O personagem realmente complexo aqui é o Andrew, ou Andy. Ele é a nossa âncora de normalidade, a nossa voz da razão, mas é uma âncora enferrujada. Ele reclama e verbaliza que o que estão fazendo é errado, mas no final ele sempre cede à manipulação da irmã. Por quê? Porque ele é um codependente clássico. A sua identidade inteira, todo o seu valor próprio, foi construído à volta de ser o protetor, o favorito, a única coisa que importa para Laylee. Ele tem mais medo de a perder do que perder a sua própria humanidade. A desaprovação dela é, para ele, uma ameaça existencial pior do que qualquer demônio ou ato imoral. E a forma como o jogo nos mostra essa dinâmica é genial. Repare na direção de arte. O jogo é quase todo a preto e branco, desenhado num estilo que parece um rascunho, um esboço. Mas isso não é preguiça, é uma escolha narrativa. A arte reflete a natureza da história. Não estamos vendo uma realidade objetiva, vemos a percepção distorcida e moralmente ambígua dos próprios personagens. É um mundo sem cor, sem vida, tal como a bússola moral deles. A arte não é apenas um palco,
é um sintoma da doença psicológica que estamos testemunhando. Mas a história de Andy e Laylee não termina quando fechamos o jogo. É aí que ela começa a sua segunda vida na internet. E aqui, o terror psicológico dá lugar a um fenômeno social fascinante, a banalização do tabu. Se você procurar pelo jogo online, o que menos vai encontrar são discussões sobre trauma e codependência. Em vez disso, vai encontrar uma avalanche de fanarts, encontra memes, piadas internas e, claro, o shipping romântico dos dois irmãos. O horror da situação é lixado e polido até se tornar numa estética dark e é impossível ignorar o elefante na sala, a enorme quantidade de conteúdo explícito, se é que você me entende. Por que é que uma história sobre temas tão pesados é tão rapidamente e tão intensamente sexualizada? A resposta talvez esteja na forma de como a nossa cultura de internet processa o desconforto. Confrontados com um tema que é genuinamente perturbador, existem duas reações: a análise séria ou a memificação. A sexualização nesse contexto funciona como um mecanismo de defesa, é uma forma de desarmar o tabu, de tirar o seu poder de nos assustar, transforma o que é psicologicamente ameaçador em algo familiar e controlável. O horror é domesticado ao ser transformado num fetiche. É um sintoma de uma cultura que, por vezes, prefere transformar as suas feridas em estética ao invés de cuidar delas. Isso nos traz de volta à primeira questão. Não se trata apenas do porquê sermos fascinados pela história original, mas também do porquê de sentirmos a necessidade de a transformar. De um lado, essas histórias funcionam como uma válvula de escape segura. Elas nos permitem explorar os nossos próprios pensamentos sombrios num ambiente controlado. Por outro lado, o que realmente nos prende em Andy e Laylee é a dinâmica da relação deles. É uma representação exagerada, mas assustadoramente reconhecível, de relações tóxicas que vemos na vida real: a manipulação, a culpa e a codependência. E tudo bem se você jogou e se sentiu apenas enojado. E tudo bem também se você ficou fascinado pela psicologia dos personagens. Nenhuma reação é mais correta que a outra. A arte controversa existe precisamente para provocar essas reações complexas. No fim, The Coffin of Andy e Laylee usa os seus tabus não apenas para chocar, mas para nos forçar a olhar para a complexidade desconfortável das relações humanas quando levadas ao seu extremo mais sombrio. E isso nos deixa com a pergunta final, a que realmente importa. Nós somos fascinados por monstros como Andy e Laylee, ou somos fascinados porque reconhecemos, mesmo que de forma minúscula e assustadora, um pedaço deles dentro de nós? Bom, pensem nisso enquanto ainda tá quente. Eu fiz o suficiente para nós dois. Só não pergunta qual era o ingrediente especial. Eu já falei que é uma receita de família. Se você chegou no final do vídeo, muito obrigado. Considere deixar um like e se inscrever no canal. Também podem deixar aqui nos comentários o que vocês pensam dessa obra, ou quem sabe, talvez uma sugestão de tema. Então eu te espero no próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem e, por favor, tomem cuidado com esses rituais, ok?